Na vida, nos deparamos com a necessidade de mudanças. Algumas avassaladoras e outras mais tranquilas. O que sei é que aqueles que se encontraram com Jesus foram tocados. Uns tiveram suas vidas transformadas, outros optaram seguir seu próprio caminho. Mas a verdade é que ninguém deixou um encontro com Jesus sem ser tocado por suas atitudes, palavras ou por um olhar de ternura. Temos a oportunidade de ter nossas vidas transformadas por Jesus. Encontros que transformam vidas. A série de outubro da Igreja Presbiteriana Shalom. Hoje veremos mais um encontro de Jesus maravilhoso, que será grande bênção para a sua vida, trabalhar sobre esse encontro e retirar de lá tudo o que Jesus tem para você nesta noite. Esse encontro tinha tudo para não acontecer. Nada era favorável a esse encontro. Mas Jesus o fez acontecer. A propósito, o tema de hoje é o encontro com o profeta. E eu quero adiantar de antemão que o encontro com o profeta também inclui você. Um profeta que não engana, um profeta que não fala o que você quer, mas o que você precisa ouvir, precisa entender, precisa experimentar. Então fique atento. O profeta vai tocar a sua vida nesta noite. Amém, igreja? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, já louvamos, adoramos, ofertamos, nos alegramos. Mas agora, Senhor, estamos com o nosso coração abertos para ouvir o que o Senhor tem para nós. Que haja realmente um encontro com o profeta, que Tu uses a Deise para ministrar aos nossos corações e prepara-nos para ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. Nós leremos no capítulo 4. O capítulo 4 é extenso, nós não leremos todos os versículos, destacaremos alguns. Então, eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta, porque aquilo que não for projetado, aquilo que não for dito, você vai completando na leitura que você tiver em mãos do livro, do capítulo 4 de João, porque é um encontro muito cheio de informações, muitas coisas aconteceram no momento desse encontro, e não é possível numa mensagem nós extrairmos tudo, explorarmos tudo, mas eu tenho certeza que aquilo que a gente trouxer nessa noite será de grande valia, de grande bênção para a sua vida. Amém, Shalom? Amém. Muito bem. Vamos ler os versículos de 1 a 3 inicialmente. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. O que estava ocorrendo naquele momento com Jesus? A sua popularidade ali na Judeia era muito grande. Todos já comentavam sobre as multidões que o procuravam, que queriam ouvi-lo, e os fariseus já estavam sabendo dos milagres que ele estava realizando ali, da mensagem vibrante que ele pregava e da multidão, das multidões que ele atraía. Então, Jesus, percebendo todo esse movimento, ele decide partir para a Galiléia para evitar
problemas maiores. Aliás, o ministério de Jesus foi cercado desse tipo de perseguição. Sempre tinham aqueles que queriam impedi-lo de pregar às multidões, de dizer as verdades do reino, principalmente os fariseus, que eram os líderes da época. Eles não queriam perder a sua posição, o seu prestígio. De repente chega alguém dizendo que é o Messias, que é o Salvador. Então Jesus, de quando em quando, tinha de driblar essa situação para que o seu ministério não se interrompesse. Então Jesus decidiu partir para a Galileia. Nos versos 4 em diante diz assim: era-lhe necessário. E essa palavra tem um peso muito forte neste capítulo. Então eu gostaria de quando em quando vou pedir para você dizer essa palavra. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sacar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era o momento do sol a pino. Era o momento mais quente do dia, de calor causticante. E Jesus estava ali naquela fonte, naquele momento. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então ela estranhou aquela atitude de Jesus. Muito bem. Até aqui, pelo que lemos, eu tenho certeza que quem já conhece esse encontro de Jesus, já teve a oportunidade de ler esse capítulo 4, de quem sabe até ouvir mensagens a respeito desse assunto, já deu para você se lembrar de todos os acontecimentos que ocorreram nesse encontro. Então, nós vamos fazer agora uma pequena pausa e vocês ouvirão uma música muito linda, em que o compositor, muito inspirado, creio que inspirado por Deus, ele pôde perceber a situação de vida daquela mulher. Você ouvindo a música, você vai perceber que parece que ele entrou na alma daquela mulher e arrancou de lá todo o sentimento que ela tinha de dor, de frustração, de peso de vida. Então, às vezes, para a gente ser tocado por uma palavra, o tanto que é necessário, a gente precisa entrar no movimento do acontecimento, para que a gente não seja indiferente a tudo aquilo que Jesus estava por fazer na vida dessa mulher tão sofrida. Então, não se distraia com nada agora. Eu convido você que feche os seus olhos e ouça essa canção inspirada na mulher samaritana. Eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curta
fazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, a água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria a razão pra viver, daria a razão pra viver, daria razão pra viver. Amém. Afinal, quem eram os samaritanos para que os judeus não se dessem com eles? Os samaritanos, eles eram judeus misturados com outras raças. Raças vindas provavelmente do tempo da Babilônia, acontecido anos atrás. Desde então, gerou-se um conflito entre os judeus genuínos e esses judeus misturados, e um grande desprezo da parte dos judeus aos samaritanos, porque eles acabaram se casando com pessoas de outras raças, assimilando crenças pagãs. Então, eles misturavam as crenças judaicas que eles haviam aprendido com crenças pagãs. Então, havia muito preconceito entre eles. Samaria, portanto, era considerada pelos judeus uma região estrangeira, de inimigos. E o caminho até a Galileia, via Samaria, era um pouco mais curto, mas os judeus jamais contavam de fazer esse trajeto. Esse caminho não era seguro. Eles corriam o risco de serem assaltados, de serem mortos, de serem desprezados, ridicularizados. Os judeus não faziam normalmente esses percursos. E os samaritanos, por causa do preconceito dos judeus, eram hostis a eles. E quanto eles pudessem maltratar, maltratavam. Mesmo diante dessa situação desfavorável, Jesus considerou ser necessário ir a Galileia passando por Samaria. Então, Jesus considerou ser necessário. Podem falar com mais convicção? Jesus julgou ser necessário ir a Galileia passando por Samaria. É como se ele decidisse usar o aplicativo para ir a Samaria. O aplicativo indica o caminho mais curto, o caminho mais ágil, mas o aplicativo não diz: olha, você pode dar numa favela e correr riscos e ser assaltado e ser atacado. Algumas vezes a gente ouve comentários assim de pessoas que não conhecem nada da região. Acontece de quando em quando no Rio, às vezes em São Paulo, outros lugares, de alguém que vai
Não estou aqui condenando o aplicativo, mas a gente sabe que às vezes acontece. E dar num lugar perigoso. Jesus julgou necessário ir pelo aplicativo. Só que nada do que ele passaria por lá seria surpresa para ele. Ele já conhecia todas as circunstâncias desfavoráveis que ele enfrentaria. Foi consciente de tudo por julgar ser necessário. Normalmente as mulheres iam à fonte pela manhã, porque era o horário do calor menos intenso, era mais fresquinho, o sol mais suave, o horário do sol mais ameno, por causa da sua posição, porque sol é sol, sempre sol, depende de onde estiver. E então elas iam ou pela manhã ou à tardinha, juntas, para uma fazer companhia para outra, para ser mais seguro para elas, e acabava sendo até um encontro social rotineiro entre essas mulheres. Mas aquela mulher, especialmente, de má reputação, como era considerada, não tinha esse prazer do encontro com amigas, ia à fonte no pior horário do dia, para evitar o desprezo de quem ali, porventura, estivesse. Por isso ela sofreu um impacto muito grande quando chega lá e vê Jesus. Além disso, um homem judeu, algo totalmente fora de cogitação. Jesus, por sua vez, pede-lhe água para dar início a um diálogo importante que ele já tinha planejado e queria ter com ela. Ele queria ter esse encontro com aquela mulher, um encontro às claras, bem às claras, de sol a pino, cheio de misericórdia. É interessante notar que comumente a gente vê pessoas que vão a Jesus para lhe pedir algo, não é verdade? Nesse encontro foi diferente. É Jesus que pede. Nesse encontro, Jesus pediu água àquela mulher. Será que ele estava realmente com sede? Era esse realmente o motivo? Ele pediu água àquela mulher para valorizá-la, para dizer a ela: você tem o que eu preciso, você pode me conceder o que eu quero, o que eu preciso. E ele queria chamar a atenção daquela mulher para o diálogo, até que ela chegasse ao ponto de entender que quem realmente tinha o que dar era o próprio Jesus. Não foi fácil de imediato para ela discernir o que Jesus estava propondo. Então ela fez objeções quando Jesus lhe pediu de beber. Afinal, um judeu beber água no pote de um samaritano, mulher e ainda de má reputação, tudo improvável para que essa fosse uma circunstância natural, normal. Então, ela própria não se achava digna de estar ali. Era uma mulher totalmente desprovida de dignidade, de autoestima, de identidade. Ela se sentia um nada diante de qualquer pessoa por causa da sua condição de vida. Mas Jesus foi por Samaria para resgatá-la, para oferecer-lhe vida nova. E no versículo 10, replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Novamente. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Novamente ela contesta a Jesus:
porque parecia tudo tão estranho. Mas Jesus, com paciência, continuou a explicar para ela o que ele estava querendo dizer. Acompanhe o versículo 14. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela água que Jesus estava oferecendo era para saciar a sede espiritual. Mas até então aquela mulher não tinha entendido nada do que Jesus dizia. E então disse-lhe a mulher, no verso 15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Era um martírio para ela estar ali. Então, ela entendeu ao pé da letra: ah, esse homem tem uma água que vai me saciar, e eu não vou precisar voltar mais para essa fonte, porque esse lugar aqui é martírio para mim, esse lugar aqui é o meu sofrimento, esse lugar aqui é a minha sina, é o meu algoz, porque eu não posso me misturar com outras pessoas por causa do repúdio que elas têm por mim. Esse lugar me acusa todos os dias. Você terá de vir buscar a sua água nesse horário, o pior do dia, o mais cansativo do dia, porque você não é digna de conviver com mais ninguém por causa da vida que você leva, por causa de quem você é. Era assim o sentimento daquela mulher. Mas Jesus não desiste dela. Embora ela tenha pensado assim: ah, Jesus vai me dar uma água que eu não preciso mais ter sede, não preciso voltar aqui. Ou, quem sabe, ele vai me indicar uma fonte em outro lugar que ninguém conhece. E só eu vou poder retirar essa água em horários mais tranquilos, mais amenos. Jesus percebeu que ela ainda não havia entendido do que se tratava o oferecimento dele. Mas ele não desistiu. E Jesus encontra um meio de despertá-la para que, afinal, ela pudesse entender quem ele é, que vida ele tem para oferecer a ela e a todos nós. E no verso 16, disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que tu és profeta. Aleluia! Ela entendeu. Ela começou a entender que Jesus não era uma pessoa qualquer. Ela captou a mensagem e, a partir de então, a mulher começa a perceber que ela fala com alguém que a conhece profundamente. E então ela muda o assunto. E ela começa agora a se preocupar em adorar este que ela julgou ser um profeta. Afinal, ele sabia da vida dela, sabia do seu passado, do seu presente, sabia todas as coisas a respeito dela sem nunca ter estado com ela. Então, havia assim uma intriga entre judeus e americanos, não, entre samaritanos, e na questão da adoração. Onde deve ser a adoração? Os judeus dizem que é em Jerusalém. Os samaritanos adoram aqui, no monte. E agora, onde eu devo adorar? Ela já começa a se preocupar em adoração àquele que se mostrou um profeta. E Jesus então responde, no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja só, aquilo que Jesus respondeu para aquela mulher é algo importante que nós também precisamos considerar. Se você pensa que veio aqui para a verdadeira adoração, muito bem, você veio, este é o lugar da verdadeira adoração. Mas não é o único. Que Jesus disse para aquela mulher, chegou a hora de parar com isso, é aqui ou é lá ou acolá. A adoração é todo tempo, é onde você estiver, é fazendo o que você esteja fazendo, é no seu trabalho, é nos seus relacionamentos familiares, é nos seus relacionamentos sociais, é nas suas amizades, é em casa, em família, é nos seus negócios, é na sua palavra para com as pessoas, de honestidade, de pureza, de sinceridade. A adoração é todo o tempo, onde quer que você esteja. E então no versículo 25 a mulher diz assim: Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E no 26, Jesus lhe diz: Eu o sou, eu que falo contigo. Então, até então, a mulher ainda tinha entendido que Jesus era um profeta, e aí veio ao entendimento dela que haveria de vir um Messias, ela sabia disso, mas ela não havia reconhecido a Jesus como Messias. E eu penso, se fosse com qualquer um de nós, a gente daria um chacoalhão nessa mulher. Ô mulher, acorda, preste atenção, eu sou o Messias, eu sou o enviado do Senhor, eu já estou anunciando todas essas coisas para você. E aí, então, ela teve o entendimento completo. E no verso 28, diz assim, que quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela mudou completamente de atitude. Quando ela teve o entendimento, quando ela teve a certeza de quem era Jesus, ela não se importou com mais nada. Ela esqueceu o cântaro, deixou o cântaro lá, esqueceu da água que ela precisaria para os afazeres da casa, porque o que ela quis naquele momento é sair correndo para anunciar quem ela havia encontrado naquela fonte. Glória a Deus. A água viva ferveu e brotou no coração dela, porque Jesus havia alcançado esse entendimento no coração dela. E quando eu estudava essa palavra, me veio a lembrança, uma aula que eu tive muitos anos atrás. Essa aula explicava sobre um fenômeno natural, uma aula de geologia, onde explicava a minha professora, uma professora muito, muito sábia nesse assunto, e eu vou dizer o que eu me lembro, talvez eu não seja tão fiel na explicação do fenômeno natural que me veio à mente quando eu lia esse texto e estudava, a respeito do geyser. O geyser é uma nascente termal que entra em erupção. Só que em vez dela soltar lavas, ela solta água quente, jorra água quente como uma erupção de vulcão. Então ela lança jatos de água quente para fora. E o fenômeno acontece assim. O geyser, ele se espalha por alguns lugares do mundo, onde existem terrenos rochosos de origem vulcânica. Então, nessas rochas, tem fissuras, tem pequenos espaços onde a água da chuva vem e vai se armazenando ali embaixo.
Ou então no degelo, a água do degelo também pode se acumular por essas fissuras de rochas vulcânicas. Mais abaixo estão as lavas, que têm uma temperatura muito alta. E essas lavas vão esquentando essa água acumulada nessas fissuras. E quando acontece uma pressão termal bem grande, bem forte, essa água explode para fora. E é o geyser. É um fenômeno da natureza muito bonito. Até comentei com o Noidi hoje. Eu lembrei disso, agora eu quero descobrir um lugar onde tem geyser. Vocês já viram, Estados Unidos tem, acho que quase a metade dos geysers do mundo. São em torno de uns 1000. Tem na Nova Zelândia, tem no Japão, Chile também, me parece. Então, meu bem, eu quero que você me leve para conhecer um dia. Em alguns, a água tem uma temperatura mais suave, dá até para a gente tomar um banho. Outros, você não pode nem chegar perto. Os do Japão, por exemplo, a graduação é mais de 100 graus e não dá nem para chegar perto, é só observar e achar bonito. Mas essa figura me trouxe essa ideia do que aconteceu no coração daquela mulher. Jesus foi mandando água viva. Jesus foi injetando água viva no coração dela. Foi entrando, aos poucos ela foi recebendo essa água viva. E quando veio um mover do Espírito Santo de Deus naquele coração, dado pelo próprio Jesus, aquela água viva explodiu de dentro. E essa mulher não quis saber de mais nada e saiu correndo para divulgar aquilo que ela havia descoberto. Então, ela foi à cidade, uma mulher que vivia às escondidas, não se relacionava com ninguém, foi chamando todo mundo, venham, venham, ele disse tudo aquilo que eu tenho feito. Ela não teve nem vergonha de dizer isso. E o que aconteceu? No verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. No verso 41 diz que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então foi um efeito multiplicador. Um foi falando para o outro. Ela falou para várias pessoas. Essas pessoas já correram, saíram da cidade, foram se encontrar com Jesus para conhecê-lo. E eu acredito que essa mulher ficou andando por vários lugares e anunciando, e anunciando, e anunciando aquela boa nova que ela havia recebido. E no verso 42, aqueles que poderiam dizer: mulher, o que é que você está dizendo? Nós não vamos dar a menor trela para você. Você não é uma pessoa digna de confiança, de respeito. Que história é essa de Messias aqui? Ninguém contestou. Porque a água viva era tão vibrante saindo do seu interior que não houve dúvida daqueles que ouviram que ela havia se encontrado com o Messias. Então eles voltaram até ela e disseram: agora, não é pelo que você me disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. E diz o texto também que os samaritanos pediram a Jesus que permanecesse ali por mais tempo, porque tinha muita gente que queria ouvi-lo. E Jesus ficou ali por mais 2 dias. Essa mulher era experimentada, muito entendida das coisas terrenas, tinha facilidade de expressão, possuía argumentação confrontadora, e antes dela ser tocada pelo profeta, ela era uma mulher de absoluto interesse material. Ela pode muito bem representar muitos dos nossos dias
que são voltados exclusivamente para as coisas terrenas, dos seus próprios interesses. Não estão nem aí com a vontade de Deus para a sua vida, com o querer de Deus. Não estão nem aí, alguns nem creem no Cristo, Messias, Salvador. Ela era completamente insensível, incapaz de entender as coisas espirituais, como pudemos ver anteriormente, a ponto de não conseguir discernir as metáforas do profeta, até que ela foi tocada. Muitas vezes, não é verdade, que a gente perde a paciência com quem não quer saber das coisas espirituais. Quantos de vocês já experimentaram levar alguém a Cristo, falar de Cristo, testemunhar do amor de Deus, e a pessoa meio que aceita, meio que resiste, ora parece que vai engrenar nessa caminhada do Evangelho, de repente não quer saber mais, e a gente insiste, e ora até que a gente diz, chega, ali não dá nada. Essa mulher não quer nada com o Senhor, este homem não quer nada com o Senhor. Já orei, já dei uma Bíblia, lavo as minhas mãos. A gente não tem paciência necessária para caminhar lado a lado com alguém assim. Mas Jesus nos ensina isso hoje. É preciso paciência, é preciso caminhar passo a passo, conversando, orando principalmente, porque é preciso uma ação do Espírito Santo muito grande no coração de alguém assim que é tão endurecido. Mas jamais, jamais nós podemos negar o nosso empenho de trabalhar com alguém que precisa tanto de Jesus, e nós temos e conhecemos essa fonte de água viva a jorrar em nossos corações, que poderá jorrar nesse coração incrédulo. A Bíblia não diz, mas eu creio que aquela mulher teve a vida transformada, pelo que ela sentiu, pelo que ela fez depois que esteve com Jesus. De imediato ela ganhou credibilidade das pessoas, porque foram até Jesus por intermédio dela. Então ela já foi alcançando dignidade e ganhou também vida eterna, se ela realmente, sinceramente, creu no Senhor. Eu posso imaginar também que aquelas mulheres da fonte que iam pela manhã ou à tardezinha, muitas delas tenham sido alcançadas também, porque foi muita gente naquela cidade que recebeu o Evangelho. E quem sabe, eu fiquei sonhando com essa possibilidade enquanto estudava, quem sabe aquelas mulheres chegaram até ela, vem para a fonte de manhã com a gente, vem contar como é que foi o seu encontro com Jesus maravilhoso. Então tudo ficaria para trás, esquecido, e eu tenho certeza que ela iria, ou até se as mulheres não convidaram, ela tinha que voltar lá para buscar o jarro. Quem sabe ela falou, eu vou de manhã, chega de sol a pino no meu viver, eu sou livre. O Senhor me resgatou, o Senhor lavou a minha vida, eu tenho agora a vida nova, a vida eterna. Então é gostoso a gente imaginar essa possibilidade, mas não podemos dizer com garantia, isso é com o Senhor. Mas uma coisa eu sei, queridos, esse testemunho repercute pelo mundo até os nossos dias. E está repercutindo aqui entre nós. Que traçado perfeito Jesus desenhou para alcançar aquela mulher e aquela cidade. Se ele fosse diretamente pregar em Samaria, ele não seria ouvido por causa do preconceito entre eles. Talvez saísse de lá apedrejado até. Mas Jesus preparou a mais improvável pessoa para anunciar a mensagem do Evangelho e, através dela, ganhar toda uma cidade. Por quê? Sabe por quê? Jesus não discrimina ninguém, porque ele vê em cada um a possibilidade de regeneração.
E a partir do momento que alguém se entrega, zera a vida passada. Alguém que se arrepende, zera a vida passada. Alguém que se propõe a ser testemunha, o Senhor aceita, capacita e encaminha. A partir daquela mulher, muitos samaritanos creram em Jesus, não só como profeta, mas o receberam e declararam: este é o Salvador do mundo. Jesus fez o que era necessário. Ele enfrentou perigos, preconceitos, correu riscos para salvar pecadores de Samaria e de tantos outros lugares. E até hoje ele está nessa obra. E essa é uma postura que muitas vezes não temos. Não queremos fazer o que é necessário. Queremos fazer o que queremos. Mas Jesus nos pede: faça o que é necessário. Seja você um instrumento de salvação para a vida de um amigo, de um familiar, de um colega de trabalho, de um vizinho. Ele quer abençoar a todos. E Jesus também quer tocar a sua vida nesta noite. Nós não temos aqui, não sei, eu não posso julgar quem já fez essa decisão ou não. Quero crer que a maioria de nós já fez essa escolha de estar com Jesus, de recebê-lo como Senhor, como Salvador de sua vida. Há dois encontros, tipos importantes de encontro que podemos ter com Jesus. O primeiro deles é o encontro decisivo. É aquele onde eu reconheço: Ele é Filho de Deus, Ele é Salvador, Ele é Messias, Ele veio para resgatar a minha vida. Eu o recebo e ganho vida eterna com Deus. Esse é o primeiro encontro e ele é único. Depois que você diz sim para Jesus, é sim. Para Ele é sim, para sempre. Você é meu filho, você está debaixo dos meus cuidados. Eu te recebo. Mas não pode ficar só nesse encontro. Eu fico pensando, quando a gente faz um novo amigo, uma nova amiga, a gente se identifica com a pessoa, a gente quer sempre estar junto e fica inventando programação para se encontrar. Ou então, um homem e uma mulher, quando se apaixonam, querem sempre estar juntos, quando não estão perto, se ligam, de repente decidem fazer vida a dois. Quer estar junto, sempre conversando, sempre trocando ideias. Então, quando você decide estar com alguém, definitivamente deve haver muitos outros encontros. Então, Jesus está pronto e esperando a cada um de nós, esperando você para um encontro permanente com Ele. Às vezes, nós pensamos em Jesus como nosso Salvador, que Ele o é. Mas Ele é profeta. Ele sabe das coisas, Ele conhece a nossa vida. E quantas vezes nós nos embaraçamos com as circunstâncias da vida porque não buscamos um encontro com o profeta? Senhor, Tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe melhor que eu. Devo ir, devo ficar, devo voltar, devo fazer, devo desfazer, devo unir, devo desligar. Tudo que tivermos de fazer na vida, o profeta nos revela. E ele não fala o que a gente quer ouvir, ele não fala o que você quer ouvir, ele fala o que deve ser feito. Através da palavra, e quando desenvolvemos intimidade com Ele, em oração, a gente clama, a gente fala e a gente vai percebendo aquela água viva penetrando no nosso interior, até que a gente tenha convicção do que deva fazer, direção dada por Ele. Portanto, não deixemos de lado encontros e mais encontros e muitos encontros e constantes encontros com Jesus
todos os dias, todos os momentos, em toda a circunstância. Mesmo quando você estiver em alguma situação que não é revelada a ninguém, não tenha medo. Ele é profeta, ele já sabe, ele só quer o seu arrependimento. Ele não acusa, ele não ameaça, ele estende a mão e oferece vida nova, oferece capacitação para uma mudança do seu interior, mudança de atitudes, mudança no temperamento, mudança no tratamento para com pessoas, mudança na dedicação da sua vida para com Ele. É necessário enfrentar essa realidade de vida e tomar a decisão de um encontro permanente, constante com o Senhor. Não resista. Faça o que é necessário. Entrega o que Ele pede. O Espírito vai trabalhando no seu coração e vai dizendo: eu quero isso. Não sei o que Ele quer, só você e Deus é que sabe o que Ele pede de você. Entrega sem nenhuma objeção, sem argumentos. Creia que o que Ele lhe oferecer de volta será muito além, muito melhor do que aquilo que você estiver entregando. O encontro com a mulher samaritana já foi, já abençoou demais a vida dela. Agora o encontro é entre Jesus e você. E você está aqui esta noite, para esse encontro especial com o Senhor. Seja na primeira categoria, que é da entrega da vida a Cristo, ou um encontro de acerto de contas, de acerto de situações em que Ele possa mover-se na sua vida com a água viva que Ele tem para dar. Que Deus assim abençoe a cada um. Você terá um tempo agora para orar, para pensar em todas essas coisas que você ouviu e para você conversar com o seu Salvador e o profeta, que tem a resposta de tudo aquilo que você precisa saber. Ore agora, não se distraia com nada. Que Deus abençoe e fale ao coração de cada um. Na vida, nos deparamos com a necessidade de mudanças. Algumas avassaladoras e outras mais tranquilas. O que sei é que aqueles que se encontraram com Jesus foram tocados. Uns tiveram suas vidas transformadas, outros optaram seguir seu próprio caminho. Mas a verdade é que ninguém deixou um encontro com Jesus sem ser tocado por suas atitudes, palavras ou por um olhar de ternura. Temos a oportunidade de ter nossas vidas transformadas por Jesus. Encontros que transformam vidas. A série de outubro da Igreja Presbiteriana Shalom.